Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, que prazer estar aqui com você novamente. Já estamos chegando aí na metade da nossa lição de número 7. Semana passada estivemos falando aí sobre alguns testemunhos e hoje nós vamos continuar, né, dessa vez falando sobre bem-aventurados os que creram. O que será que a gente tem para trazer hoje? Mas para comentarmos sobre isso, eu estou aqui muito bem acompanhado pelo professor Paulo, aqui da Igreja Central. Manda um abraço aí, Paulo, para o pessoal que nos escuta. Um abraço para todos e é uma satisfação estarmos aqui novamente. Amém. E também professor Celso, meu pai. Manda um abraço para o pessoal que está em casa, que nos escute. Olá a todos, que este estudo possa ser um estudo agradável e o nome do Senhor Jesus, mais uma vez, seja honrado pelo que vamos dizer aqui. Amém. Bom, para que a gente possa começar, você que, né, está em casa já sabe, a gente sempre pede a presença do Espírito Santo para que esteja nos auxiliando aqui nestes momentos. Então vou pedir ao professor Paulo que possa dirigir uma oração para a gente, pedindo a presença. Senhor Pai amado, temos aqui o privilégio de estudar a Tua Palavra, para que os amigos que nos acompanham possam ter esse estudo conosco, um estudo que vai ficar gravado, outros verão. E Senhor, naquilo que formos falho, que Teu Espírito complete essa obra, mas que seja um momento de diálogo para a glorificação do Teu nome e para o ensino da Tua Palavra. Se faça presente conosco e com aqueles que nos acompanham nesse momento. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Bom, como disse, né, bem-aventurados os que creram. O nosso verso para memorizar, eu vou guardar ele um pouquinho, porque a gente vai falar sobre essa história daqui a pouco, e eu acho que vai ser mais interessante a gente falar quando for comentar sobre o testemunho de Tomé. Mas é interessante falar aqui sobre, né, esse bem-aventurados os que creram, porque Jesus estava se referindo no momento que ele disse isso, né, a pessoas que não tiveram a mesma experiência que os discípulos, ou quem sabe, digamos assim, até, embora todos nós sejamos o povo de Deus, mas o povo de Deus no passar do tempo, né? Se a gente pega os hebreus, por exemplo, até os israelitas do próprio tempo de Jesus e antes, eram pessoas que tinham, digamos assim, uma familiaridade muito grande com milagres, porque eram algo que aconteciam, não vou dizer frequentemente, porque não acontecia todo dia, mas digamos assim, sempre houveram gerações em que se observavam coisas muito nítidas que vinham do poder de Deus. E agora, né, nesse contexto, a gente vai ver aqui uma certa mudança, né? Jesus vai falar, olha, vai chegar um tempo aqui que não vai ser tão, não vou dizer óbvio, porque continua sendo óbvio, mas, como eu diria, não será tão nítido, tão explícito como é. E aí, nós vamos comentar sobre isso hoje. E nós vamos ver alguns testemunhos que o livro de João traz novamente, né? Você que está em casa, nós vamos andar um pouco para lá, um pouco para cá, no livro de João e outros livros também, falando sobre estes testemunhos, então, de pessoas que não presenciaram, né, a princípio, esses milagres, como os outros discípulos, como as outras pessoas já tinham visto. A primeira pessoa que, eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer em relação à questão de sábado. Eu acho importante enfatizar que existe um exercício que é necessário para todo filho de Adão. Sabe, algumas pessoas, quando ficam algum tempo sedentárias, vão lá caminhar de novo, transpiram um pouquinho, mas logo já se habituam com aquela fadiga e seguem o trecho que é estabelecido sem maiores dificuldades, porque eles possuem uma coisa chamada memória muscular. Ou seja, a célula pode não estar mais apta, mas ela já aprendeu como ela lida com aqueles momentos de fadiga, como que ela vai fazer a absorção então de nutrientes, como que ela vai fazer a ciclagem daquilo, para se manter ativa e conseguir minimizar os efeitos deletérios desse esforço, né? E isso também nos acompanha no que diz respeito à psique, ao aspecto também emocional. Se você pensar, houve uma geração que ela viu milagre todo dia. De noite tinha uma luz que iluminava para eles, e de dia tinha uma nuvem. De manhã tinha caído comida do céu, que eles não precisaram fazer nada.
A roupa continuava da mesma forma que continuou no mês passado. Sapatos, quer dizer, mesmo as crianças crescendo, as roupas de alguma forma estavam adaptadas para elas. O sapato, e a gente brinca, né, quando você vai comprar sapato para criança, você sempre fala, ó, lembra que pé de criança é que nem abóbora. Amanhece de um tamanho, amanhece de outro, compra sempre um pouquinho maior. E eles presenciaram, e ainda assim, Lucas, nenhum daquela geração, com exceção de Josué e de Caleb, entrou na terra prometida. O que adiantou ver milagre todo dia? Né? Em comparação, um pagão, não era mais pagão, mas que vinha de uma base pagã, chegou ao ponto de falar para o Senhor Jesus, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, mande. Ou seja, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor vai dar ordem, e os anjos vão te obedecer e vão vir. E o Senhor Jesus falou, olha, não achei fé em Israel como a deste homem. Então, parece que uma questão que fica clara, existe o desejável, mas existe o necessário. O desejável é ser agraciado todo dia, é presenciar o sobrenatural todo dia. Mas o necessário é aprender a ser fiel, independente do que se vê. Porque daí, quando chegar o momento em que isso fizer uma cobrança, você vai ter crédito ali, você vai ter o que apresentar. Essa memória espiritual. Um aspecto que eu acho interessante também, né, de a gente acrescentar aqui, é entender o raciocínio do autor da lição. Tá? Então, o objetivo explícito do Evangelho de João é para que as pessoas creiam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. João diz isso, né? Estou escrevendo para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Por que isso é importante, específico? Porque hoje, em termos de religião, você tem metade da humanidade que crê na existência histórica de Jesus, mas que não crê em Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Não crê em Jesus como o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para salvar. Então, o Evangelho de João é essencial nesse processo. E nas primeiras 6 lições do trimestre, o autor apresentou provas de que Jesus era o Messias. Provas testemunhais, milagres, provas escriturísticas, todos os tipos de provas elencados. Agora, a partir da lição 7, ele começa a falar sobre as reações das pessoas, as consequências das pessoas, né? As consequências dessas provas nas pessoas. Então a gente vai ver algumas histórias nessa semana de pessoas que, expostas a essas provas, acreditaram. E outras, como o Paulo falou, que mesmo expostas a quantidades enormes de provas, inclusive muitas sobrenaturais, ainda assim não creram, não tiveram essa disposição de acreditar. Então, até agora, nas 6 primeiras lições, nós podemos dizer que temos estudado fundamentos do messianato de Cristo. Mas agora nós precisamos começar a olhar para nós mesmos, né? Que esses fundamentos fazem como nós reagimos na nossa vida em relação ao fato de Cristo ser o Filho de Deus enviado à Terra como Messias para ser a nossa salvação. Paulo, a primeira pessoa que o autor traz aqui é Abraão, certo? Jesus fala sobre isso lá em João 8,56, em que ele diz o seguinte, né? Quem está em casa pode acompanhar. João 8,56. Estou lendo pela lição, tá? Eu estou com a Bíblia aqui, mas vou ler pela lição que é mais conciso. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre.
O que Abraão tem a ver com o contexto do que Jesus estava querendo passar para eles naquele momento? Bom, para o hebreu, muitos judeus, mas ainda hebreus, né? Paulo, por exemplo, se diz da tribo de Benjamim, aquela profetisa que estava lá, eu não lembro bem, mas parece que ela era da tribo de Asser, Ana, quando o Senhor Jesus chegou lá pequenininho, né? Então, vamos dizer assim, os hebreus, de uma forma geral, mesmo que das outras tribos houvessem um menor número, eles tinham um orgulho, que o orgulho era ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. E o Senhor Jesus, então, colocou para eles um aspecto contraditório da vida deles. Falou, vocês se orgulham tanto de qualquer coisinha, nós temos por pai Abraão, nós temos por pai Abraão. Sabe? Tipo assim, quando eu era menino, e a gente ia jogar bola, ia disputar campeonato, eu lembro que aqueles meninos que eram negros, né? Eu olhava para eles e falava assim, por favor, hein? Você tem que ser o melhor do time. Porque eu já achava que porque o Pelé era a excelência, então ele, por ser negro, tinha que ser igual ao Pelé, né? Então eu falava, você tem que fazer a diferença aí, senão nós vamos perder o jogo, né? Já que eles reportavam a uma questão de diferenciamento diante dos outros povos, o Senhor Jesus então falou, por que vocês não copiam o exemplo dele, a comunhão dele, a entrega dele e a fé dele? Por quê? Porque Abraão, especialmente, ele viu esse dia quando ele foi convidado a oferecer o próprio filho. E quando ele vê o cordeiro que está ali preso pelo chifre como uma solução para que o filho não morresse, ele entende que aquilo que João Batista falou era a grande esperança da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poxa, esse povo aqui, Lucas, tinha presenciado, naquela época não tinha celular, não. Ninguém foi no Jordão, fez uma seara, falou, estou aqui com o profeta, talvez o Messias que está batizando. Não. Ele se tornou notório em Israel, tamanho foi o impacto da obra que no espírito de Elias o Batista fez. E quando veio uma delegação de Jerusalém dizendo, mas você é quem? Ele falou, eu já vos disse, eu não sou quem estáis esperando. E eles estavam lá. Quando o Senhor Jesus apareceu na direção do rio, e ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam lá quando o céu se abriu. Eu não sei o que é o céu se abrir. Eu sei que eles olharam, não tinha nuvem, não tinha azul, tinha um vácuo ali. E uma pomba desceu e ouviu-se uma voz, alguns até podem não ter compreendido, mas pelo menos um trovão ouviram. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Poxa, diante de tais testemunhos, eles continuavam combatendo esse ministério. Então o Senhor Jesus falou, vocês têm por pai Abraão? Poxa, ele ficou tão contente de saber que um dia essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vai se concretizar. E vocês que estão tendo o privilégio que ele não teve, que era andar comigo na forma humana, vocês se comportam desse jeito? Vocês não são filhos de Abraão. Sabe quando a gente pensa, olha, o seu pai deve estar se virando no túmulo. Olha, se ele visse o que você está fazendo, sabe quando tem essas situações? Eu acho que infelizmente é isso. Ele não viu. E pela fé ele creu. Eles viram e nem vendo eles creram. Né? E aí a gente continua avançando e agora o autor ele vai trazer outra pessoa, pai, que é o testemunho de Maria. Né? Esta Maria aqui, vale lembrar que não é a mãe de Jesus, né? Que é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? Quando eles estavam ali, pouco antes da Páscoa, nos últimos dias de Jesus, né? E aí Maria vai dar um testemunho que está lá no capítulo 12 de João, quando eles estão lá à mesa, né? O que teve de tão importante ali? O que ela fez de tão importante? Essa história a gente conta muito para as crianças também, né? O que isso demonstrava? Que Maria tinha uma convicção que a maioria das pessoas que acompanhavam Jesus, às vezes até mesmo os discípulos, não tinham. É interessante que você tem 3 irmãos, um foi ressuscitado, a outra era mais preocupada com as aparências, comportamento da família e tudo mais, mas aquela que a Bíblia mostra como sendo a que verdadeiramente valorizava aquilo que o Senhor Jesus fazia, era Maria.
E, obviamente, eles tinham recursos, não era uma família pobre, porque o perfume que Maria deposita aos pés do Senhor, alguns calculam hoje, pegando como base o salário mínimo, que estaria entre 15 e 18 mil reais, aquele perfume, né? Que seriam os 300 denários que valia, segundo a avaliação de Judas, né? Que era o homem do dinheiro. E Maria resolve, então, em função de tudo que ela tinha ouvido, de tudo que ela tinha visto, a gratidão pela ressurreição do seu irmão, ela resolve fazer o que nós deveríamos fazer, não apenas em relação a Cristo, mas em relação a todos, que é uma homenagem a Cristo em vida. Uma homenagem a Cristo em vida, né? Muitas vezes a gente deixa para falar bem da pessoa depois que ela morre, né? Aliás, dizem que a morte é o que transforma todo a mundo pessoa em herói. em santo, todo santo, mundo em herói, né? Porque depois que morre é uma maravilha, mas quando está vivo a gente não tem essa iniciativa de homenagear. O fato é que, mesmo sem saber, Maria estava prenunciando o sacrifício de Cristo, né? Como a lição comenta, se ela tivesse ungido o corpo morto de Cristo no túmulo, aquele perfume perfumaria as paredes mortas de um túmulo sem vida, mas ao ungir o corpo do Salvador vivo, Maria traz a Cristo uma alegria e um reconhecimento e desempenha um ato de fé que nenhum dos presentes ali teve a iniciativa de fazer, né? A gente, pegando esta medida dos 15 a 18 mil reais, mesmo as pessoas ricas muitas vezes não teriam a disposição de oferecer uma oferta dessa, e assim, uma oferta que aparentemente evaporou ali naquele momento, né? Porque quebrou o vaso, jogou no pé, sumiu. Cadê o perfume? Sumiu. Mas ela não valia pelo fato de perfumar Cristo para sempre, ela valia pelo ato simbólico de Maria estar entregando o melhor que ela podia estar entregando ao Salvador naquele ato. Hoje, Cristo, nós temos esta convicção, está vivo no céu, né, no juízo investigativo, no Santíssimo e tal. Nós podemos nos perguntar, né, diante do que nós temos de evidências, do que ele já fez por nós, o tamanho da nossa disposição em honrá-lo da mesma forma. Então Maria é uma bem-aventurada. E o Senhor Jesus disse, onde o evangelho for pregado... Mas agora Celso, você botou ela num ponto que eu não tinha pensado ainda. Você subiu ainda mais a régua, porque eu tenho 56 anos, eu nasci na igreja, sabe? E eu agora... Por isso que, assim, tudo que você puder, culto, lição, acompanha, porque você nunca vai deixar de aprender. Primeira vez que você fez esse paralelo, havia ali um ressuscitado. E nem o ressuscitado, nem ele fez essa homenagem. Você pensou a diferença do coração dela? Se tivesse alguém que fazer, não era Lázaro? Eu nunca tinha pensado. Sim. Agora você me botou num ponto assim que eu fiquei agora, eu estou naquele paradoxo. Sabe quando você está... Estou pensando tanta coisa agora. Tinha um ressuscitado ali, o privilégio de estar do lado dele. Falar, olha, ele me tirou lá da sepultura. Será que... Acho que nem Lázaro, por mais que ele amasse o Senhor Jesus, nem Lázaro tinha o coração que essa mulher tinha. E às vezes nós podemos aplicar para nós. Sim. O que o Senhor Jesus fez na sua vida? Agora eu estou viajando aqui. O que o Senhor Jesus permitiu
para a sua salvação. Sim. Coisas que às vezes não são tão óbvias. Por exemplo, como o Evangelho chegou a você? Que milagres fizeram com que você viesse para a igreja, aceitasse Jesus, se batizasse? E nesse sentido, todos nós somos Lázaro, porque uma vez mortos no pecado, fomos ressuscitados em Cristo para a vida eterna. Porque o novo nascimento do batismo é a ressurreição da morte do pecado para a vida. Mas será que nós temos essa disposição de honrar ao nosso Deus com tudo que nós temos e da forma mais bela possível, que foi o que Maria fez? Da forma mais bela possível. Ela foi, provavelmente pegou todo o dinheiro que ela possuía, ou grande parte do dinheiro da família, investiu ali numa coisa por um minuto e pronto. Fez ali a unção dos pés do Salvador, enxugou seus pés com os próprios cabelos, quando às vezes, na verdade, nós não estamos dispostos a derramar uma gota de suor pela obra. Não estamos dispostos a gastar um minuto do nosso tempo por esse Salvador, porque ele só pediu uma coisa para a gente. Ele disse assim: vai e conte para os outros o que eu fiz para você. Que é a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? É vai e conte para os outros o que eu fiz para você. Eu ressuscitei você, vai e conte para os outros. E assim, é Maria, né, que tem essa disposição de dizer que o Senhor Jesus é verdadeiramente aquele que merece todas as honras, porque só nele há salvação e tal. Então, ao dizer que Maria seria lembrada para sempre, pela eternidade, pelo seu ato, Jesus estava dizendo: esta mulher é bem-aventurada, esta mulher é feliz. Mas agora ela foi lembrada ainda mais acima. E eu acredito que todo mundo que está aqui, eu duvido que alguém tinha feito para você esse paralelo. Tinha alguém que estava curado de uma lepra, esse paralelo sempre foi feito. Mas alguém ressuscitado, para mim, eu estou aqui agora fazendo esse exercício. E quanta coisa Deus fez na minha vida, sabe? Agora está até difícil me concentrar aqui, porque o Celso trouxe uma questão. Mas concentra aí, porque a gente tem mais gente ainda. Mas aí, olha... Você falou no Se começo, a vida nossa foi igual a dela, em gratidão, Lucas, tá tudo resolvido, viu? Você falou no começo, Paulo, do centurião, que foi alguém que Jesus disse que tinha uma fé superior de todos aqueles que moravam lá em Israel. E aqui agora a gente vai falar de outra pessoa que também era romano. Ele podia não ter a mesma fé do centurião, mas a Bíblia também faz, né? E o autor da lição deixa bem nítido aqui que ele também tinha o testemunho. O que Pilatos fez de tão especial para ser marcado aqui no livro de João? O que a gente pode trazer aí? Veja, ele não era como a maioria de nós somos, né? Pessoas que lidam com o cotidiano e com o trivial. Sim, há questões que são muito importantes na nossa vida. Mas ele além de lidar com elas, ele tinha para quem responder e não era para qualquer pessoa. Era para Roma que ele respondia. E ele tinha soldados sobre a sua responsabilidade. Ele tinha uma porção do império que era ele que tinha o dever de manter calma, manter segura, manter em paz e providenciando os repasses regulares a Roma. Esse homem lidava com muita coisa. Esse homem tinha que ter clareza de pensamento. Esse homem tinha que ter frieza para não ficar que nem uma galinha quando sente cheiro de raposa, gritando, feito louco. Ele transmitia para os seus súditos, ainda que fossem súditos escravizados, é ele que transmitia uma visão, uma postura de segurança. Então, o depoimento desse homem não é qualquer coisa, sabe? Uma vez eu lembro que nós fomos resolver a situação de um jovem, porque ele ficou amigo do filho de um traficante. E o traficante queria matar ele porque sabia que ele usava droga e ele ia ensinar o filho dele também a usar. E é esquisito, né? O traficante querer matar uma pessoa porque poderia ensinar o filho a usar droga, né? Mas ele vende droga. E aí a família me ligou, falou: Paulo, você pode ir com a gente, que senão vão matar ele, a gente precisa falar. Pela graça de Deus se resolveu, porque a mãe desse jovem foi colega de escola do traficante.
Quando nós fomos lá e ela, né, entrou assim para fazer a visita, para conversar na prisão, ele olhou nela, mas você, fulana, né? E aí ele, tá, não vou. Mas um dos argumentos que eles falaram, você está indo para fazer o quê? Eu falei, gente, eu vou falar com ele. Ele falou, rapaz, você lida com outros traficantes, você lida com a polícia, você vai matar um menino? Você não, fosse um outro qualquer, mas você lida com tanta pressão, isso é uma coisa simples de você resolver. Você não precisa matar o menino. Ou seja, você espera uma grandeza de quem o exercício do dia a dia recobra um crescimento do seu coeficiente emocional. Então, quando uma pessoa dessa, que não tinha nenhuma base étnica, nenhuma base religiosa, filosófica, igual a deles, olha e diz, eu vejo que é um justo, eu vejo que ele não tem culpa. É porque, de fato, a presença, a postura, a conduta do Senhor Jesus o antecedia. E aí, de novo, né? Como nós dissemos no começo, ainda assim eles estavam dispostos a seguir em frente e combatê-lo. Você veja que Pilatos representa um grupo significativo de pessoas que foram anteriormente preditos por Cristo na parábola do semeador. Existem pessoas em que a verdade nasce, mas os cardos, os espinhos, que representam as pressões do cotidiano, não permitem que o evangelho cresça. Então, nesse aspecto, Pilatos não foi bem-aventurado, ele não foi feliz, né? Ele diz claramente, está aí em João 18:38, né? Eu não acho nenhuma culpa nele. Mas Pilatos era aquele tipo de pessoa que nós podemos dizer que, do ponto de vista do olhar humano, tinha coisas a perder. Ele tinha uma posição, um salário, honra, nome, e eles não sei deixaram de lembrar ele disso. entendeu? Né? Infelizmente, depois da morte de Pilatos, depois da morte de Jesus, Pilatos paga um preço enorme sobre isso. Ele é exonerado, ele perde sua função, ele é colocado numa função secundária e se suicida. Pilatos tem uma morte terrível, né? Terrível, historicamente registrada. Ele não conseguiu lidar com essa culpa. Mas então Pilatos representa esse grupo de pessoas que, diante do testemunho, diante da evidência, aceita, entre aspas, se convence, mas não assume uma postura definitiva. E fica, não, sabe, se eu entrar para o adventismo, eu posso perder o meu emprego, eu posso perder isso, se eu aceitar o Senhor Jesus, não, deixa que depois a gente vê como é que faz e tal. Então, Pilatos, obviamente, cometeu, a partir desse momento, uma quantidade de erros, né? Ele solta Barrabás, manda açoitar Jesus, depois a condenação à cruz, toda a humilhação que ele passa, e acha que resolve isso lavando a mão. E botando a placa em cima da cruz, né? Mas a gente não resolve isso lavando a mão. Eu não posso simplesmente dizer assim, Senhor Jesus, eu acredito no Senhor, mas eu não vou devolver o dízimo não, porque eu estou pagando a prestação do carro. Não, a prestação do seu carro não justifica a sua infidelidade. Eu não vou guardar o sábado porque eu vou reprovar na faculdade. Não, essas coisas não se justificam desta forma. Então, essas desculpas que nós damos para não cumprir a vontade de Cristo, elas são o lavar a mão de Pilatos, né? Pilatos, traz uma bacia aqui que eu vou lavar a mão. Ele vai morrer, eu mandei bater, eu vou mandar crucificar, ele vai morrer, mas eu não sou culpado. Então, muitas vezes, pessoas matam a Cristo nas suas vidas lavando a mão em bacias de água suja, dando desculpas para não cumprir a vontade de Deus, como se isso as eximisse de suas obrigações. Né? Pilatos, como representante de César, ele tinha a obrigação de ser justo, porque ele era juiz sobre a terra.
Ele dizendo, não vai morrer porque não é criminoso. Mas sabe, o povo fazendo pressão, e se eu não fizer o que eles querem, esses sacerdotes vão fazer fofoca. Se te fazes amigo dele, inimigos de César. Isso vai chegar aquela coisa lá, toda. O César vai mandar me chamar. Então deixa eu lavar a mão aqui numa desculpa para fazer isso. Então isto é fundamental, né? Pilatos não foi uma pessoa feliz, não foi um bem-aventurado, perdeu o cargo que ele não queria perder, ele perdeu, a riqueza que ele não queria perder, ele perdeu, a honra que ele não queria perder, ele perdeu e acabou se suicidando em função deste erro crasso de não ter, e aí a palavra é essa mesmo, coragem, firmeza, né? Coragem de assumir o Senhor Jesus. Tá? Por isso que a Bíblia diz em diversos lugares que os covardes não entrarão no reino de Deus. Essa era a grande decisão que ele tinha que ter tomado, e justo essa ele não tomou. Para a gente terminar, porque o nosso tempo já deram o sinal ali, né, para a gente... O Tiago perturba, né? Mas para a gente já ir terminando... Está fazendo o trabalho dele. A última pessoa que João faz questão de trazer acontece depois da ressurreição de Jesus, que é Tomé. E aqui eu queria ler com vocês o verso e eu deixo depois com vocês. Paulo pode começar, depois o papai termina. Com o último comentário, o que a gente pode tirar dessa parte? Que é então, quando Jesus aparece os discípulos chegam para Tomé e falam, Tomé, nós vimos. E ele fala, se eu não ver e não encostar na ferida, para mim, mesma coisa que nada. E aí, Jesus vai aparecer e lhe dizer, você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. E o legal para a gente em especial, né, como o Thiago falou mais cedo, nós estamos em 3 professores, nós somos pessoas que somos acostumados com o método científico. Sim. E a gente sabe muito bem que aquilo que não é visível ou não é, digamos assim, testável e reprodutível, não existe. Como ter fé, então, num mundo em que se não é possível ao homem provar, não existe. Que às vezes nós sucumbimos diante de pouco esforço dos anjos caídos, né? Você deita tranquilo, crendo que amanhã o seu desafio vai ser sair da cama a hora que o despertador tocar. Quantos que vão perder a vida naquela noite? Mas você tem fé que amanhã você vai levantar vivo e vai ficar com raiva porque o sono não foi suficiente. Você chega na garagem, você nem olha se os pneus estão cheios. Quantos pneus murcharam? Mas você já tem a certeza de que vai estar... E você enfia a chave da partida e não vai pensar, não, hoje a bateria riou. Não, se a bateria riar, você fica com raiva, porque o dever dela... Você sabe, uma série de práticas, Lucas, a gente faz elas pela fé da habitualidade de que isso vai ser sempre assim. Estranhamente, parece que nessas horas nós desassociamos a nossa existência, né? Tudo que Deus fez para nós até esse momento da nossa vida. E aí tem horas que nós titubeamos, tem hora que nós fraquejamos, quando não deveríamos. Pode acontecer. Mas eu acredito, eu vou fazer a abordagem por esse ângulo. Se isso acontecer na minha vida, na tua vida, faça como Tomé. Sabe o que é bonito aqui? Ele não fica justificando. Só tem isso de bonito. Ele não fica, mas sabe o que aconteceu? É que na hora eu não... Não, ele só faz o quê? Ele olha, e a frase bíblica que eu mais invejo de um humano é essa. É olhar para o Senhor e falar assim, meu Senhor e meu Deus. Porque o que eles não tinham feito durante toda a existência dele, foi ele que fez. Ele falou isso. Então, quando nós fraquejarmos, que eu quero que nossos amigos que nos acompanham, lembre-se disso. Amigo, não fica justificando, você é salvo pela graça. Pede perdão e pula nos braços de Jesus e fala, vamos andar junto. Agora, se você não fraquejar, louvado seja Deus, porque aí sim você agradou o coração do Senhor. Porque bem-aventurado é você ser fiel independente das provas. Né? Tem gente que vai para o céu enquanto é rico. Tem gente que vai para o céu enquanto tem saúde. Manda passar pelas provas para você ver. Aí ele já começa a duvidar, já começa a se afastar. Infelizmente, esses
caminham como Tiago antes de exclamar, meu Senhor e meu Deus, né? Tomé. Tomé, no caso. Tomé, é verdade. Você apelou aí para a ciência, né? São 2 cientistas, você também fez um mestrado em Química, e você falou do método científico. O método científico, obviamente, é baseado no fenômeno. O fenômeno, por definição, é aquilo que se observa, aquilo que se vê. Mas eu acho que aí tem um aspecto que a gente precisa ressaltar. É que a fenomenologia da fé é diferente. Você não precisa do milagre e você não precisa da evidência visual, porque você sente a presença do Espírito Santo em você, mesmo que você não seja capaz de explicá-la. E é isso que faz da fé tão especial na descrição que Paulo faz da fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Então, a certeza do não fenômeno, é a certeza do que você não consegue ver, mas você sabe que existe. Eu conheci um professor universitário em Rondônia que foi adventista e largou o adventismo. E eu perguntava para ele assim, o que mais você precisa de tudo que você sabe para retornar ao caminho? E ele dizia assim, se Deus estivesse preocupado comigo, ele me mandaria um anjo para me dizer, volte. Eu disse assim, Tomé, quer dizer, você é só isso que você quer? Você quer que um anjo desça do céu e diga para você, olha, volta. Tem muita gente que é assim, estabelece condições para Deus em relação à sua aceitação de Deus. Se Deus não fizer isso, não acredito. Se Deus não fizer aquilo, não acredito. Não, a fenomenologia da fé não é assim. A sua crença não pode estar baseada em condições que você estabelece para Deus. E embora Deus, na sua bondade, muitas vezes nos mande provas. Nós pedimos a Deus, né, como o pobre Gideão ali, né, disse assim, Senhor, eu não sei, eu estou morrendo de medo, o Senhor pode me mandar uma prova? Deus, na sua bondade, pode mandar. Mas Ele não manda esta prova para que você creia, Ele manda esta prova para que você saiba como proceder. Porque esta prova só vem se você já crê. E este era o ponto fundamental. Tomé já tinha evidências suficientes, inclusive da boca do próprio Cristo, que ele, Cristo, ressuscitaria. E o testemunho dos companheiros, vimos Cristo ressuscitado, né, não é suficiente. Tomé diz assim, não, eu quero ver. Olha a fenomenologia do homem, da ciência, né? Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ter a prova, eu quero... Não, não. A grande virtude está em você ser bem-aventurado pela fé. Porque é como ser amigo de quem é seu amigo. Ser amigo de quem é seu amigo é fácil. Acreditar em Deus quando tudo vai bem na sua vida é fácil. Ter uma vida de fidelidade com a igreja quando o dinheiro está caindo pela janela, relativamente fácil. Se a ganância não tomar conta de você, você vai fazer. Agora, a fé se prova, o ouro se forma, né? Lembra da lição do crisol, né? O ouro se forma ali no crisol, sendo testado com o fogo, né? Purificado com o fogo. E esta talvez seja a questão deixada por último na lição, porque é a que nos toca mais pessoalmente nesses tempos difíceis que vivemos. Né? Diante das desilusões da vida, Tomé estava desiludido, o seu mestre tinha sido morto. E ele não tinha visto o mestre vivo ainda. Diante das desilusões da vida, dos problemas da vida, dos problemas dentro da igreja,
das brigas, das divisões, das coisas que nos desanimam, das encrencas, dos problemas dentro da família, diante das desilusões e dos problemas da vida, como a nossa fé reage à certeza da salvação em Cristo Jesus, do apoio que Cristo pode nos dar, da presença do Espírito Santo e da presença dos anjos. Você precisa que um anjo apareça para você crer, ou você consegue crer de forma bem-aventurada? Ou seja, você consegue crer mesmo apenas sentindo que o Senhor Jesus está com você. E isso vai fazer toda a diferença na nossa existência nesses tempos finais. Nós estamos aí às margens de períodos muito difíceis do planeta, da sociedade, de tudo mais, e a fé será fundamental. E nem sempre Deus achará necessário mandar um anjo para te dar bom dia, né? Ou mandar o seu anjo da guarda para trocar a bateria do carro, né? Porque a bateria pifou. Então, como é que a nossa fé reage nessas circunstâncias? A de Tomé fraquejou, a bondade de Cristo se fez manifestar. Tomé reconheceu de forma muito digna e muito genuína, né? que ele estava errado, Tomé estava errado. Mas nós somos capazes de reconhecer também as nossas fraquezas, né? É isso. Você termina com uma oração para a gente, por favor, para a gente se despedir? Termino. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos dá suficientes evidências de que o nosso Senhor Jesus foi um grande rabi, um grande pregador, foi um grande médico, mas acima de tudo, ele era e é o nosso Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Senhor. E agora, diante disto, nós nos colocamos numa situação de aceitá-lo pela nossa fé ou de rejeitá-lo. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos guie para a aceitação, para que sejamos considerados também bem-aventurados, porque cremos nas evidências, porque cremos na presença do Espírito e porque aceitamos o Senhor como Salvador. Amém, e é Senhor. isso que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E pela graça de Deus, semana que vem nos vemos para continuar, dessa vez falando sobre a lição de número 8, que tem como título Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Que nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.